No atual contexto económico, faz sentido comprar agora casa ou é melhor adiar a decisão? No mais recente episódio do podcast Moneybar, vamos olhar para aquilo que poderá ser financeiramente mais inteligente a fazer. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Moneybar. Here we go. The dollar is our god. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde, como sempre. Já estão a pensar nas férias ou nem por isso? Já foram de férias? Já? Não vão? Ainda estão a fazer aqui os últimos preparativos? Pois bem, férias à parte, hoje vamos dedicar um episódio aqui a um tema sobre o qual tenho recebido muitas questões e que, por vários motivos, não é? Tendo em conta a conjuntura atual, acaba por estar na ordem do dia. Por falar em questões, e antes mesmo de entrarmos no nosso tema, na plataforma onde vocês estão a ouvir, e cada um ouve em plataformas diferentes, vão encontrar um link que diz consultório. Clicam nesse link e podem colocar as vossas questões. As questões que quiserem, seja sobre este tema que eu vou falar hoje ou sobre qualquer outro tema. Portanto, basicamente, perguntas e dúvidas que tenham vão ao link que está na descrição do podcast, na plataforma onde estão a ouvir, clicam e colocam a vossa questão para que possa ser respondida. Outra das questões que também têm colocado muito é sobre o curso do Zero à Liberdade Financeira, nomeadamente sobre quando será a próxima edição. E como eu já revelei, vamos abrir inscrições em setembro e contamos dar novidades em breve, sobretudo para as pessoas que estão inscritas na lista de espera. E para quem não sabe, o curso do Zero à Liberdade Financeira é a formação de finanças pessoais, o curso online de finanças pessoais mais completo que alguma vez desenvolvi, que já ajudou centenas de pessoas a mudarem a sua relação com o dinheiro, a começarem a investir as suas poupanças. Portanto, para quem tem interesse em fazer parte desta próxima turma e quer receber todas as informações, basta inscrever-se na lista de espera, cujo link está na descrição, e dizer também, se tiverem alguma dúvida e dificuldades com os e-mails, podem sempre entrar com a nossa equipa do Money Lab. Também tem o e-mail na descrição, mas que é info@moneylab.pt. Vamos então agora entrar no tema de hoje, que, como estava a dizer, tem sido um tema quente. E porquê? Porque a casa, meus amigos, em termos de orçamento familiar, é a despesa que mais peso ocupa no orçamento das famílias. E a decisão de avançar para a compra de uma casa é uma decisão muito importante e com grande impacto nas finanças pessoais, nas finanças familiares. E porquê é que estamos a falar agora deste tema? Muito devido à conjuntura atual onde nos encontramos e às perspectivas do que pode vir a acontecer e que muito possivelmente vai acontecer. Então, nós tivemos aqui um cenário durante muitos anos de taxas de juro muito baixas. Portanto, taxas de juros muito baixas têm dois efeitos. Por um lado, quando vamos colocar as nossas poupanças no banco, o que é que isto quer dizer? Já devem ter reparado, querem colocar as poupanças a render num depósito a prazo e reparam que o banco oferece praticamente zero. Porquê? Porque temos as taxas de juro a zero e as taxas de mercado, nomeadamente a taxa Euribor, em valores negativos. Tivemos durante muito tempo. Quando nós temos taxas de juros baixa, quando vamos tentar colocar as nossas poupanças a render, elas não rendem praticamente nada, mas por outro lado, quando vamos pedir crédito, quando vamos pedir dinheiro emprestado ao banco, significa que o preço do dinheiro está mais baixo. Quando nós temos a conjuntura económica inversa, um cenário de alta taxa de juros, de elevadas taxas de juros, significa que quando vamos ao banco colocar o nosso dinheiro para render, ele já nos oferece com pouco risco,
um retorno maior, mas por outro lado, quando vamos pedir dinheiro emprestado, quando pedimos um crédito, também fica mais caro. Portanto, existem sempre estes dois lados, estes dois efeitos nas taxas de juros, quer elas estejam baixas, quer elas estejam altas. Ora, elas estiveram baixas durante muitos anos. No entanto, estão a começar a subir. E o próprio Banco Central Europeu, que é a entidade responsável pela política monetária na zona euro, e Portugal tendo como moeda o euro, estas decisões passam pelo BCE, já sinalizou que vai iniciar um ciclo de subidas de taxas de juros. Mas aquela que nos impacta são as taxas de mercado, é a taxa Euribor, a taxa que os bancos emprestam dinheiro uns aos outros. E essas, meus amigos, já estão a subir. E temos taxas que já saíram de terreno negativo para terreno positivo. E tendo em conta a expectativa que o próprio mercado já antecipa de subida de taxas de juros, nós verificamos que podemos ter aumentos na ordem de 1 ponto percentual no próximo ano, ou seja, a contar a 12 meses. E este movimento de subida de juros significa que quando eu vou ao banco pedir dinheiro emprestado para comprar uma casa, por exemplo, ele vai ficar mais caro. Para quem já tem crédito à habitação, as prestações vão subir. Aliado a este movimento de subida de taxas de juros, temos uma inflação a subir, temos os preços de bens e serviços a ficarem mais caros. E todos já devem ter notado, quando vamos ao supermercado, que as coisas estão mais caras. Dizer e dar aqui uma nota, que é importante, que a inflação é calculada com base num cabaz de produtos, mas cada um de nós tem a sua própria taxa de inflação. Okay? E o nosso cabaz familiar é diferente de pessoa para pessoa. E para terem uma noção, por exemplo, uma família que se desloque mais de carro, a taxa de inflação, a inflação sentida por essa família é superior a uma família, por exemplo, que anda de transportes. E não estou a falar aqui do salário, não é? Porque até pode acontecer ser mais difícil para a família que anda de transportes do que para quem tem carro. Estou a falar do impacto da inflação, porque aqui estamos a falar do preço do petróleo e, neste caso, dos combustíveis, que tem um grande impacto num cabaz de preços. Portanto, o que é que nós temos? Taxas de juros mais altas, preços de bens e serviços mais elevados e os ordenados são os mesmos. Isto representa um alerta para as famílias, tanto para as que têm crédito à habitação, ou seja, que compraram casa com recurso a financiamento bancário, como para aquelas que ainda não têm e estão a pensar recorrer a financiamento bancário para comprar a casa, seja uma primeira casa ou simplesmente mudar de casa. Portanto, chegamos àquele ponto que é, perante este cenário em que tudo afeta o bolso das pessoas, o que é que eu faço? Eu compro casa agora ou adio essa decisão? Então vamos por partes. De facto, o que é notório, e tenho falado com muitas pessoas ligadas ao imobiliário e também com proprietários, é que muitas pessoas estão a adiar a possibilidade de colocar as casas à venda. Okay? Pela incerteza que existe agora no mercado. E isso acaba também por impactar o próprio mercado imobiliário, que já com preços elevados, sobretudo em grandes cidades e numa mecânica simples de lei da oferta e da procura, vê-se aqui os preços, assiste-se a uma pressão adicional em alta nos preços dos imóveis, o que pode colocar também, naturalmente, um entrave maior para muitas famílias, para muitos particulares que estavam a pensar em avançar com a compra da casa. Do outro lado, do lado do comprador, quem não tem urgência também está numa posição de adiar a compra e de esperar para ver o que isto vai dar, de aguardar pelo menos um ano para perceber como vai estar a conjuntura, porque de momento as pessoas acabam por, e é compreensível, ter receio. Isto para quem não tem urgência, para quem não tem urgência. Também, quando nós olhamos do ponto de vista da construção, há muitos empresários, muitas empresas que estão também a adiar. Porquê? Porque os próprios preços
de vários materiais envolvidos na construção estão muito altos e muitos também. Já havia essa pressão neste mercado da construção. Com a guerra que existe na Europa, há uma pressão ainda adicional. Portanto, vocês começam a ver aqui este mercado, não é? O receio que existe, o facto de haver menos oferta, isto acaba por colocar aqui uma pressão adicional, e se os salários não acompanham esta pressão adicional, portanto há aqui uma grande incógnita para as famílias. Agora, do lado de quem não consegue adiar e quer avançar para a compra da casa, há aqui alguns pontos que deve considerar. E no fundo eu quero deixar aqui umas dicas importantes e algumas delas servem não só para quem está a ponderar avançar, como para as próprias pessoas que já têm crédito de habitação. Mas aqui o episódio é centrado sobre compra casa agora ou adio esta decisão. Portanto, quem não pode adiar a decisão por algum motivo, existem aqui pontos importantes. Primeiro ponto, quanto pode pedir? Então vou dizer-vos uma forma de vocês fazerem a conta. Fazer uma conta muito simples para saber quanto podem pedir ao banco, no máximo, ok? E tem por base a taxa de esforço. E quando nós falamos em taxa de esforço é a soma que o total das prestações têm e ponderam no nosso rendimento, no nosso salário. Exemplo para tornar isto mais tangível. Se eu ganho 1.000 euros, e os 1.000 euros só para ser mais fácil fazer a conta, depois fazem a conta com os vossos salários, a taxa de esforço não deve ultrapassar os 35% no máximo dos máximos, o que significa que, no máximo, uma pessoa que ganha 1.000 euros deveria despender 300 euros com todas as prestações de crédito, ok? A taxa de esforço não considera apenas o crédito de habitação, mas sim todas. Mas Bárbara, eu não tenho outros créditos. Muito bem, mas se tem uma taxa de esforço nos 30% já com crédito de habitação, amanhã, se quiser pedir um outro empréstimo, seja para umas obras, seja para a compra de um carro, poderá não conseguir, porque o banco vai fazer esta avaliação da sua taxa de esforço e não irá conceder, então, o empréstimo. E até por boas práticas de finanças pessoais não é recomendável. O problema ou o desafio, portanto, a taxa de esforço deve ficar nos 30%, ou seja, o somatório da prestação mensal. Portanto, o somatório das prestações mensais, vocês somam as prestações mensais, imaginem que têm duas de 100 euros, 200 euros, num ordenado de 1.000, significa ter uma taxa de esforço de 20%, ok? Aqui o problema ou o desafio é que nestes últimos anos, quem pediu empréstimos com taxas de esforço no limite, ou seja, que tem já no atual momento 30% do seu orçamento a ser consumido por prestações de créditos, com a subida dos juros, vai ultrapassar o limite financeiramente saudável se não fizer nada. Então, para quem pensa em comprar casa nova, a casa não precisa de ser nova, não é? Para quem pensa comprar casa, recorrer a crédito à habitação, uma das formas que tem para se proteger é calcular uma taxa de esforço de 25%. E porquê 25%? Para ter margem. E mesmo que os juros subam, continuar aqui dentro de um padrão financeiramente saudável. Como é que vocês fazem esta conta? Pegam no vosso salário, multiplicam por 25% e vocês têm aqui o valor total que devem ter da soma das vossas prestações. Não só de crédito de habitação. De crédito de habitação e outros podem acomodar o crédito de habitação em 20%. Não se esqueçam, não é os 25% serem canalizados todos para o crédito de habitação. Não é ideal que assim seja, ok? Mas saberem que esses 25% ainda assim têm aqui alguma margem. Para quem está em casal, para quem compra em conjunto, juntam os dois salários e multiplicam por 25% e vocês têm aqui o valor que a totalidade do vosso orçamento
pode ser canalizado para o pagamento de prestações de empréstimos e convém não ser todo consumido pelo crédito à habitação. Outro ponto importante tem a ver com o prazo. Houve mudanças desde o dia 1 de abril deste ano. O Banco de Portugal colocou limitações no prazo para quem tem mais de 30 anos. Assim, os prazos recomendados por parte do Banco de Portugal, conforme a idade, são até aos 30 anos, inclusive, idade igual ou inferior, tudo se mantém e pode pedir empréstimos superiores a 30 anos, ou seja, até 40 anos. Já para quem tem entre 31 anos e 35 anos, inclusive, o prazo máximo de contratação de crédito à habitação é de 37 anos. Para quem tem 36 anos, inclusive, ou mais, o prazo máximo para solicitar crédito à habitação é de 35 anos. E o Banco de Portugal, quando a saída desta recomendação, diz que tem como objetivo haver aqui uma convergência da maturidade média dos novos contratos de crédito à habitação para 30 anos até ao final de 2022. Ou seja, até ao final do ano, a maturidade média deverá, se não o que o Banco de Portugal diz ao certo é, se não convergir, o Banco de Portugal pode voltar a atuar. Dizer que em dezembro de 2021 a maturidade média estava nos 32,6 anos. Se mantiver aqui na rota de convergência, eu já tinha falado aqui num episódio sobre isso, com os 30 anos, no final do ano deveria estar próxima dos 30,8, assim é que é. E porquê é que muitas pessoas pedem mais anos e querem fazer empréstimos a um número maior de anos para baixar a prestação? Mas convém ter isto em mente para quem vai pedir novos créditos à habitação. Para quem tem créditos à habitação já contratados, não há qualquer alteração. Isto é para quem recorre a novo financiamento. Dizer uma coisa, vocês têm um financiamento numa determinada instituição. Não vão mudar de casa, mas porque conseguiram melhores condições noutro banco, mudam de banco. Para todos os efeitos, o banco para o qual vão mudar está a oferecer-vos um novo crédito à habitação e conforme a vossa idade pode ter de cumprir estes prazos. Ok? Deixar esta nota. Outro ponto importante a considerar. Taxa fixa. Avalie a possibilidade de taxa fixa. Faça as contas, peça simulações e caso lhe faça sentido, avance. Dar uma nota que, obviamente, a taxa fixa oferecida vai ser sempre mais elevada do que a taxa variável atual, portanto há aqui o chamado um prémio de risco, mas para algumas pessoas pode fazer sentido, mas só pedindo simulações, porque mesmo na oferta de taxa fixa há grandes diferenças de banco para banco. Deixar outra nota aqui, caso pretendam, faça parte dos vossos planos, iniciar uma amortização antecipada, ou seja, pagar mais cedo o crédito da habitação, vocês até podem pedir a 30 anos, a 25, o que for, mas não querem, simplesmente pedem esse prazo para ter uma prestação que caiba dentro da taxa de esforço, mas o vosso objetivo é ir fazendo amortizações antecipadas ao longo dos anos. Dar então a nota que a comissão de amortização é mais elevada para quem tem taxa fixa do que quem tem taxa variável. Com taxa variável é de 0,5%, para quem tem taxa fixa é de 2%. Outra nota, renegociar o spread. O spread é a margem de lucro do banco e é o fator aqui que pode ser renegociado e negociado. E mesmo para quem já tenha feito um crédito à habitação, até pode ter sido na semana passada, pode renegociar o spread. Muito dificilmente foi na semana passada, conseguirá na própria instituição financeira, mas se outro banco oferecer melhor condições, pode mudar. Não existe aqui, e a nota que eu quero deixar é quando nós pedimos um crédito à habitação, e já me foram colocadas estas questões, quando nós pedimos um crédito à habitação não existe um limite, ou seja, tenho um crédito à habitação há um ano, outro banco tem melhores condições, eu mudo para onde for mais vantajoso para mim, não há aqui nenhuma limitação. Deixar aqui uma nota também para quem já tem crédito à habitação, para quem tem casa com recurso ao financiamento, para se precaver
perante o cenário e a conjuntura económica atual e aqui o aumento das taxas de juros, uma dica que pode seguir é aplicar o mesmo princípio da taxa de esforço dos 25%. Ou seja, faça uma simulação agora, em função do seu salário, avalie qual é que é o peso que o somatório das prestações que tem no seu orçamento, no seu salário, avalie que percentagem das prestações estão a ser, que percentagem está a ser consumida do seu salário para o pagamento das prestações e, por prudência, procure colocar essa taxa de esforço no máximo nos 25%. E claro que pode ir até 30%, não é? Mas como lhe disse, as taxas de juros estão a subir, as expectativas são de que continue a subir e se já está no limite, depois pode começar a entrar na zona vermelha. Planeamento e prudência. Planeamento e prudência, nesta altura, acabam por ser os nossos melhores conselheiros. E pronto, era isto que tinha para trazer em mais um magnífico podcast Money Bar. Relembrar que podem colocar as vossas questões no link que está na descrição. Aproveitar, como sempre, para deixar um agradecimento pelo vosso carinho, pelas vossas mensagens, pela vossa partilha. Já sabem que podem acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, juntarem-se ao nosso grupo no Telegram. Eu deixo sempre aqui os links na descrição. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast na plataforma onde estiverem a ouvir e também acompanhar a nossa newsletter. Podem ir ao site moneylab.pt e encontram a newsletter ou também link na descrição. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar. Money! Here we go! $100 million. The dollars are gone.